Olá, bem-vindos ao canal Leidos, aqui quem fala é o Alenart e o filme da vez é The Breach, lançado em 2022. A história começa quando John Hawkins, chefe de polícia na pequena cidade de Lone Crow e que já estava planejando se aposentar, encontra um corpo mutilado que havia sofrido ferimentos inexplicáveis. O corpo apareceu nas margens do rio Porcupine. Em seguida, o cadáver foi levado para o centro médico de Lone Crow, onde o legista Jacob Redgrave iria examiná-lo. Os dois ficaram chocados e enojados com a visão do corpo gravemente mutilado, e John se perguntou se isso foi causado por um ataque de animal. Jacob afirma que não, pois normalmente haveria evidências de um ataque como esse. As entranhas do corpo também estavam dilaceradas e o corpo tinha dedos extras. O legista encontrou algo estranho dentro do cadáver, uma vespa morta. John levou aquilo para seu escritório e pediu à delegada Connie Parks que o guardasse para ele. Connie informou ao protagonista sobre a identidade da vítima, Cole Parsons, um físico de partículas que trabalhava no laboratório da Universidade de Ozark, localizada em Oklahoma. Cerca de 15 meses atrás, Parsons alugou um lugar próximo ao riacho Lynx, que John sabia estar localizado no meio do nada. Cole fretou um barco para levá-lo até o lugar. Nisso, o detetive vai falar com a dona do barco, chamada Maggie. Ele a questiona sobre o que ela sabia sobre o Sr. Parsons. A mulher disse que não sabia muito, só que ele vivia numa casa localizada no Lynx Creek. A mulher responde que não sabia muito, só que ele vivia numa casa localizada no Lynx Creek. John, pesquisando mais sobre Cole Parsons, descobre que ele tinha uma filha chamada Isabel que desapareceu misteriosamente. A esposa de Cole, Linda, estava fora do estado quando a filha dele sumiu. Junto de Maggie e Jacob, John foi para o rio Porcupine, onde navegaram de barco até o Lynx Creek. Nisso, o protagonista recebeu uma ligação de Connie que lhe disse que a vespa encontrada no corpo de Cole estava na verdade viva. Ela perguntou se deveria levar a vespa para o laboratório, mas John disse que não era uma prioridade. Connie então informou que, após o desaparecimento da filha, Linda foi internada em um hospital psiquiátrico por 3 meses. Mas o mais estranho era que Linda culpava a invenção de seu marido pelo desaparecimento da filha, alegando que a máquina que seu marido construiu roubou Isabelle. Bom, John, Maggie e Jacob ouviram um som estranho que parecia vir de todos os lados. Meg notou algo na floresta, mas não conseguiu determinar o que era, porque voltou sua atenção para Jacob, matando um inseto que o estava incomodando. Eles chegaram ao Lynx Creek à noite. O grupo viu uma cabana abandonada e John entrou nela enquanto Meg e Jacob ficaram do lado de fora. Naquele lugar ele encontrou um quarto estranho e chamou Meg e Jacob para entrarem na cabana também. Meg parecia incomodada quando de repente as luzes se acenderam e eles ouviram um zumbido vindo do porão. Quando descem para investigar aquele barulho, os três encontram algo que lembrava um gerador, só que mais estranho. Meg descobriu um espaço apertado dentro da parede que ia até o topo. Após isso tudo, eles decidiram voltar para os quartos e lá encontraram papéis com desenhos de criaturas monstruosas. Enquanto isso, Connie estava tendo uma conversa com um homem chamado Alex, que explica para ela que depois de 2008, o mundo não era mais o mesmo, devido a cientistas terem feito os experimentos com partículas em que colapsavam micro-buracos negros. Durante a conversa, a mulher recebe uma ligação de John, que pede a ela que descubra quem construiu a casa do Sr. Parsons. Antes que ela possa responder, uma interferência interrompeu abruptamente a ligação entre eles. Além disso, havia algo piscando no sótão da cabana. Pouco depois, Meg decide verificar o estranho inchaço na bochecha de Jacob, causada pela picada de inseto de antes. Ainda naquela noite, um pouco mais tarde, John estava dormindo quando foi alertado pelo som da porta rangendo. Ele respirou aliviado quando percebeu que era apenas Maggie, que não conseguia dormir porque estava preocupada com a ideia de que algo havia acontecido naquele lugar. Ela diz que 15 meses atrás, quando levou Cole Parsons para a cabana, ela parecia nova, o que era estranho porque hoje, quando chegaram ali, a construção estava envelhecida e o ar tinha um gosto metálico. Meg decidiu deixar o assunto de lado, pensando que provavelmente era apenas sua imaginação. E daí os dois começam a se pegar, porque afinal, o que mais se faz numa cabana assustadora, não é mesmo? Eis que mais tarde uma mulher aparece na residência apontando uma arma para John e Meg. Os dois descobrem que a mulher é Linda
esposa de Parsons, e aparentemente ela já estava na cabana antes dos três chegarem. John e Maggie informaram sobre o que aconteceu com Cole Parsons e Linda finalmente abaixou a arma. O detetive ficou na sala de estar com Linda para informá-la da investigação sobre a morte de Cole, enquanto Maggie desceu para o porão para ver se conseguia fazer o gerador funcionar. Enquanto mexia no gerador, a sombra de uma menina segurando uma boneca aparece atrás dela. A menina estendeu a mão para Maggie, mas antes que a mulher pudesse perceber isso, a sombra desapareceu. Ela voltou para a sala de estar e aí todos ouviram um som de estrondo do lado de fora. John saiu para verificar, mas não encontrou nada. Outro barulho estranho surge parecido com o som de máquinas operando. Quando eles perceberam luzes vindo do sótão, subiram para ver o que era e encontraram Jacob tremendo dentro da máquina. John o puxou para fora e Jacob acordou. Ao que as coisas se acalmaram um pouco, o detetive tentou fazer perguntas a Jacob, mas este não parecia se lembrar do que aconteceu. Maggie voltou ao sótão onde encontrou Linda encarando a máquina misteriosa. Linda olhou para ela e de repente puxou a boneca que viu junto de Maggie. Maggie disse que a encontrou no porão e Linda ficou bem abalada. Nisso Maggie percebeu que a boneca pertencia a Isabel. A mãe da menina olhou para a máquina e revelou que foi aquilo que levou Isabel. Linda mencionou o colisor de partículas e explicou como ele usa campos eletromagnéticos para impulsionar partículas carregadas como prótons ou elétrons a velocidades incríveis. A máquina que Cole inventou funciona de forma semelhante a um colisor de partículas. Ao saber disso, Maggie fica se questionando o que aconteceria com a pessoa que entrasse naquilo. Depois os três se reúnem novamente. Linda conta que trabalhou com Cole por mais de 10 anos e por isso estava certa de que tudo que havia em um dos quartos, todos os esboços de criaturas sinistras, não era trabalho de Cole. Talvez ele tivesse tido assistência de alguém com quem estava secretamente se comunicando, pensa ela. Linda olhou pela janela e percebeu um homem se aproximando da cabana, então ela saiu correndo, seguida por John e Maggie. O homem que encontraram do lado de fora era ninguém menos que Cole Parsons, que eles pensavam estar morto. John interrogou Cole sobre o corpo mutilado que encontraram, que estava com a mochila dele, e sobre a máquina no sótão. No entanto, Cole deu apenas respostas vagas enquanto exibia um sorriso estranho no rosto. Connie tentava ligar para John a fim de informá-lo sobre novos desdobramentos do caso. A vespa que eles encontraram dentro do corpo mutilado e que estava dentro do frasco, que antes estava viva, agora estava morta. No entanto, havia outra vespa viva dentro do frasco de vidro. Alex fez uma videochamada com Connie e disse a ela que Cole Parsons costumava trabalhar no CERN, o maior laboratório de física de partículas do mundo, onde, segundo ele, os cientistas realizavam rituais de magia negra. Ele menciona que pessoas de todo o mundo estavam ouvindo um barulho estranho e desconcertante para o qual não havia explicação. Ainda conforme Alex, os cientistas do CERN estão abrindo os portões do inferno e ele acredita que Cole Parsons está no centro disso tudo. John estava tentando obter sinal fora da cabana quando ouviu o som de um galho se quebrando na floresta. Ele foi ver o que era, mas de repente se sentiu tonto e decidiu voltar para a cabana. Enquanto isso, Linda estava perguntando a Cole o que aconteceu com ele e com Isabel. No entanto, Cole não respondeu e quando ele viu Jacob parado perto da porta, Cole ordenou que Jacob se afastasse e Linda ficou confusa, pois parecia que os dois se conheciam. Ela foi ao quarto de Jacob para questioná-lo, mas viu que este último estava tremendo na cama. Ela se aproximou para examiná-lo melhor e ficou aterrorizada com a visão da mão de Jacob, pois nela tinha surgido dedos extras. Ela chamou John e Maggie e os dois correram para verificar Jacob. Maggie olhou a mão do colega e ficou surpresa. Eles queriam chamar ajuda, mas não havia sinal perto da cabana. Assim, Maggie decidiu descer o rio para tentar conseguir sinal. John e Linda permaneceram no quarto de Jacob. O detetive acredita que Linda sabe o que está acontecendo e exige que ela lhe conte, mas Linda garante que não sabe de nada. A única coisa que ela sabe é que Jacob estava na máquina quando ela foi ativada, o que talvez causou algum efeito na estrutura molecular do homem. Linda acredita que nem mesmo o marido dela sabe, porque se soubesse, isso significaria que ele machucou intencionalmente a filha deles. John ficou surpreso ao ouvir isso, imaginando que Parsons poderia ter usado a máquina em sua própria filha. Maggie retornou do rio dizendo que o barco em que vieram sumiu. Quando Linda contou sobre um acampamento rio abaixo que ela viu ao subir para a cabana, John e Maggie decidem ir lá. Mas então Cole de repente disse a Maggie
que ela era invasora, confundindo-a. John, irritado com tudo aquilo, algemou o cientista antes de sair com Maggie. Como Connie não conseguiu falar com John, ela decidiu ligar para Jacob. A ligação foi estabelecida e ela informou ao homem que já havia recebido os resultados do laboratório e descobriu que o corpo mutilado era de fato de Cole Parsons. O Cole Parsons, impostor, apareceu logo em seguida e pegou o telefone para encerrar a chamada. Imediatamente após isso, ele conforta Jacob com um sorriso assustador. John e Maggie chegaram ao acampamento que Linda mencionou. Naquele lugar estava o barco de Maggie, só que todo destruído. Os dois logo notam uma cabana menor e entram nela, e lá encontram mais corpos mutilados. John e Maggie fogem da cabana aterrorizados. De volta à cabana de Cole, Linda conseguiu acessar o laptop do marido e assistiu a um vídeo de Cole chorando enquanto falava sobre o seu experimento. Ele afirmava ter conseguido tocar na borda da realidade, mas algo o tocou de volta, e ele fez algo que não deveria ter feito. Ele experimentou aquela máquina em muitas pessoas até que decidiu que tinha que ver por si mesmo. Cole entrou em sua própria invenção e um dos primeiros sintomas foi o surgimento de dedos extras em sua mão. Em outro vídeo, o cientista aparece fazendo um ritual em Isabel. Neste momento, a mulher notou algo atrás dos papéis presos à parede. Havia uma espécie de criatura misteriosa. Para piorar, Cole chega e ela o questiona sobre o paradeiro de Isabel. O homem não a responde e, em vez disso, a tranca dentro do quarto. Linda encontra um buraco por onde poderia sair dali. Só que quando desce de uma altura considerável, ela acaba machucando o pé. Depois ela segue Cole até o sótão com um machado na mão. Ela exige que ele lhe diga onde está sua filha. Acontece que Isabel sai de dentro da máquina. A mulher fica feliz em vê-la e decide abraçá-la. Isabel então a convence a entrar na máquina. John e Maggie voltaram à cabana. O detetive foi ao quarto de Jacob. Enquanto Maggie esperava do lado de fora, ela viu uma criatura mutilada se aproximando da cabana. Enquanto isso, John ficou horrorizado ao testemunhar os ossos de Jacob se quebrando. A porta de repente se fechou com força e John teve que derrubá-la, ao mesmo tempo em que um Jacob monstruoso o perseguia, com sua pele profana se soltando, tal qual a pele de uma cobra. Meg apareceu para ajudar nosso herói, atirando na cabeça de Jacob. Em seguida, os dois voltaram para a sala de estar, de onde viram mais criaturas horríveis se aproximando da cabana. Meg saiu da residência para segurar as criaturas, mas havia muitas delas. E a mulher sabia que não poderia matar todas, então ela voltou para dentro e trancou a porta. Linda apareceu na sala de estar, seus ossos estavam se projetando para fora do corpo e ela estava lentamente se transformando nas criaturas que vimos do lado de fora. Relutantemente, Meg atirou na cabeça de Linda antes que ela pudesse se transformar completamente. John pegou gasolina do porão e subiu para o sótão para explodir a máquina. No entanto, Cole aparece para frustrar os planos do nosso herói. Desata uma luta entre os dois, sendo que Cole conseguiu arrancar 2 dedos de John. John, por sua vez, pegou um cano com o qual nocauteou Cole para logo em seguida até a fogo naquele lugar banhado em gasolina. A máquina explodiu e John acabou morrendo, pois não conseguiu escapar a tempo. Meg foi capaz de sair da cabana antes que a explosão pudesse atingi-la. Meses depois, Connie está dirigindo enquanto ouve as notícias de rádio sobre os especialistas que estavam indo para Lynns Creek para investigar o que tinha acontecido por lá. Os oficiais estavam calados sobre os recentes acontecimentos, mas uma fonte anônima afirmou que o que estava acontecendo agora era semelhante ao desastre de Chernobyl, e o número de vítimas continuava crescendo. Connie chegou à casa de Meg e foi até a porta, onde vemos uma Meg grávida. Connie entregou a Meg as coisas antigas de John e informou sobre os especialistas que estavam chegando a Lynns Creek, confidenciando que poderia haver uma evacuação em breve. Connie saiu e Meg foi para o quintal, jogando todas as coisas de John em um monte que havia ali que pareciam ser restos de alguma criatura queimada. Meg se afastou e, conforme a nossa visão se amplia, vemos um corpo com a cabeça esmagada, vestindo roupas exatamente iguais às que Meg estava usando na cabana. Bom galera, este foi o vídeo, espero que tenham curtido. Se você quer evitar que algo sinistro ocorra na próxima vez que for passar as férias numa cabana, deixe o seu like, inscreva-se no canal se não for inscrito e comente qualquer coisa aí. Qualquer coisa mesmo, é para ajudar no engajamento do vídeo, beleza? No mais é isto, nos vemos numa próxima e tchau!